Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Vitória e sejam bem-vindos ao Vexa. Meu avô tinha um jeito peculiar de contar histórias. Nas noites em que a gente se sentava na varanda da casa dele em Olinda. Ele começava sempre com aquele tom de voz baixo, como se estivesse compartilhando um segredo que ninguém mais deveria saber. Foi em uma dessas noites que ele me contou sobre Dona Filipa, uma mulher que marcou a história dos teatros de Recife na década de 40. Dona Filipa era uma ventriloca de renome impressionante. Os jornais da época falavam sobre suas apresentações como se fossem eventos sociais imprescindíveis. A burguesia inteira comparecia aos espetáculos no Teatro Santa Isabel para vê-la em ação. Seu dom era perturbadoramente realista. Ela possuía uma coleção de bonecos que ia muito além do comum. Não eram simples marionetes ou fantoches infantis. Eram réplicas humanoides meticulosamente elaboradas, cada uma com características tão próximas da realidade que causavam desconforto nos espectadores. Havia bonecos de diferentes idades, alguns com expressões retorcidas, outros com sorrisos que não pareciam completamente naturais. Ela os arrumava em seu camarim como se fossem pessoas reais, esperando para entrar em cena. Durante meses, suas apresentações foram impecáveis. O público saía dos teatros completamente impressionado com a ilusão que ela criava. Mas havia uma noite específica que mudaria tudo. Um adolescente que estava na plateia, filho de um comerciante abastado de Boa Viagem, começou a gritar no meio da apresentação. O menino acusava a Dona Filipa de ser uma fraude. Dizia que podia ver sua boca se movimentando enquanto os bonecos falavam. O teatro inteiro gelou. O silêncio era absoluto e desconfortável. Foi naquele exato momento que algo impossível aconteceu. Dona Filipa e um de seus bonecos começaram a falar simultaneamente, mas com vozes completamente distintas e contraditórias. A voz dela saía profunda e melancólica, enquanto a voz do boneco era aguda e jovem. As duas vozes não combinavam em nada. Não havia qualquer sincronização labial. Ambas pareciam independentes, como se duas entidades separadas estivessem utilizando seus corpos para se comunicar. O impacto foi tão desconcertante que a plateia inteira explodiu em aplausos de pé. O menino, que havia questionado tudo, ficou pálido, recuando em sua cadeira. Mas a vida de Dona Filipa não continuaria da mesma forma. O pai do adolescente era um homem poderoso, um dos maiores latifundiários da região. Ele não aceitava ter seu filho humilhado publicamente. Semanas após o incidente no teatro, Dona Filipa desapareceu de Recife. Mais tarde, descobriu-se que havia sido levada
para uma das fazendas isoladas no interior de Pernambuco, propriedade daquele fazendeiro. O que aconteceu na propriedade rural permanece registrado apenas em sussurros e boatos que meu avô ouviu de pessoas que conheciam pessoas que estavam lá. Ela foi submetida a torturas indescritíveis. O fazendeiro reunira todos os seus capangas, homens brutalizados pela vida no sertão, para garantir que Dona Filipa nunca mais pudesse contar história. Antes de executá-la, cometeram um ato de extrema crueldade. Cortaram sua língua. Aquela mesma língua que permitira a ela criar tantas vozes diferentes, que a tornara famosa em todo o estado, foi arrancada e destruída. Quando Dona Filipa foi finalmente enterrada em uma cova rasa, em um cemitério esquecido no interior, longe de seus teatros e longe de seus admiradores, deixou um testamento peculiar. A carta estava enrugada e manchada de sangue, mas era clara em suas exigências. Primeiro, seu corpo deveria ser transformado em um boneco. Seus restos seriam moldados, preservados e replicados em madeira e outros materiais. Segundo, todos os seus bonecos, cada um dos cerca de 100 que ela havia criado ao longo de sua carreira, seriam enterrados junto com ela. Nenhum deles poderia ser separado de seu criador. A família do fazendeiro, apesar de tudo, respeitou aquele testamento. Talvez por superstição, talvez por culpa, talvez porque houvesse consenso de que interferir em seus últimos desejos seria tentador o destino. Todos aqueles bonecos foram colocados na sepultura, cada um ao lado do que antes havia sido Dona Filipa. O caixão foi lacrado, a cova foi fechada. A morte não significou o fim. Semanas após o enterro, as mortes começaram. Todos aqueles que estavam envolvidos na captura e execução de Dona Filipa começaram a aparecer mortos em circunstâncias horríveis. O primeiro foi um dos capangas. Encontraram seu corpo em um dos celeiros da fazenda. Sua língua havia sido arrancada da boca e a abertura deixada era tão profunda, tão brutal, que era impossível imaginar quanto sofrimento ele teria sentido. A morte não foi rápida. Então veio a morte da esposa do fazendeiro. Ela foi encontrada em seus aposentos e o padrão era idêntico. Seus filhos começaram a desaparecer, um a um. Alguns eram encontrados mortos dias depois, sempre com a mesma marca, a língua brutalmente removida de suas bocas. O primeiro fazendeiro morreu no fim, e a sua morte foi descrita pelos poucos que souberam sobre ela como sendo a mais perturbadora de todas. Dizem que ele enforcou-se na própria casa, mas não de forma convencional. Seu corpo foi encontrado de forma impossível, contorcido em um ângulo que nenhum suicida conseguiria se auto-infligir. E sua boca, aberta, revelava a mesma ausência
nenhuma língua. Meu avô jurava que aquela história era verdadeira, porque havia conhecido pessoas da região que perderam parentes após o enterro de Dona Filipa. Ele não apresentava nenhuma documentação, nenhuma prova concreta, além da consistência de sua narrativa e do modo como seus olhos mudavam de expressão ao contar certos detalhes específicos. A lição, conforme meu avô costumava dizer, era que a maldade humana tem um peso particular. Quando você comete atrocidades contra alguém cujos talentos residem exatamente na capacidade de dar voz às coisas mudas, de fazer os objetos falarem por si próprios, você não está apenas matando uma pessoa, você está criando um vazio que a natureza tem necessidade de preencher. E às vezes, aquele preenchimento vem na forma de algo que não pertence completamente ao mundo dos vivos. Segundo o relato, eu trabalho para uma transportadora há mais de 15 anos. Meu trabalho é simples: pegar carga em diferentes pontos do país e entregar em outros. Geralmente, viajo de madrugada, porque é mais tranquilo nas rodovias, menos trânsito, menos risco de assalto. Naquele período, eu estava fazendo uma rota regular entre Porto Alegre e Curitiba. Sempre as mesmas estradas, sempre os mesmos postos de combustível. Pensava que eu conhecia cada curva, cada inclinação daquele trajeto. Foi em uma viagem dessas que tudo começou a ficar estranho. Eu saía de Porto Alegre por volta das 5 da tarde, rumo a Curitiba. Tinha um colega em outro caminhão que saía comigo. Mantínhamos distância de uns 500 metros um do outro. A carga era comum, nada de especial. Seguíamos em uma velocidade tranquila, uns 90 quilômetros por hora. Eu estava escutando música, como todo motorista faz, e olhando nos espelhos retrovisores de vez em quando. Não se via absolutamente nada atrás de mim, naquele trecho da BR-277. Apenas a escuridão da madrugada do sul. Mas de repente, algo emparelhou ao meu lado. Era um caminhão muito velho, puxando uma prancha, vindo em uma velocidade bem alta. Minha primeira reação foi me afastar, deixar ele passar. O estranho é que eu não tinha visto esse caminhão vindo. Não havia nada nos meus espelhos retrovisores, segundos antes. Era como se ele tivesse simplesmente aparecido do nada. Ao olhar melhor para o veículo, percebi coisas que meu corpo todo sinalizava como erradas. A cabine do caminhão estava completamente amassada, como se tivesse sofrido um acidente grave. Mas o que me assustou foi o fato de não haver ninguém dirigindo. A cabine estava vazia. Não havia pessoas no banco do motorista. Nenhuma silhueta. Nada. E mais perturbador ainda, o caminhão não tinha luzes acesas. Nenhuma luz de posição, nenhuma luz no painel, nenhuma seta. Nada. Era um caminhão se movimentando sozinho pela rodovia. Minha reação foi soltar o acelerador e frear um pouco, tentando criar distância. Mas o caminhão, fantasmagórico, ativou um freio
motor com um barulho ensurdecedor, como se tivesse o escapamento completamente aberto, e me ultrapassou na contramão. Naquele trecho, a rodovia era uma pista simples, o que tornava tudo ainda mais perigoso. O caminhão velho alcançou rapidamente meu colega que ia à frente. Pelo retrovisor, pude ver o que aconteceu em seguida. O caminhão assombrado fez a mesma coisa com ele. Ativou o freio motor, fazendo um barulho infernal, e no freio e fechou a carreta de forma brusca na frente dele. Meu colega teve que pisar fundo no freio para não colidir. O caminhão continuou seguindo, sempre em velocidade alta, sempre sem luz, sempre vazio. Passamos pela serra que antecede Curitiba, aquele trecho sinuoso, onde a rodovia faz várias curvas seguidas. O caminhão velho entrou naquele trecho antes de nós, e eu vi a distância em cada curva. Aquela estrutura batida, aquela cabine impossibilidade habitada, e então uma das curvas mais fechadas do trajeto simplesmente desapareceu. Não virou, não desceu em nenhuma saída, apenas sumiu, como se a rodovia o tivesse engolido. Meu colega e eu paramos em um posto de combustível alguns quilômetros à frente, ambos visivelmente perturbados. Ele veio até meu caminhão e perguntou se eu tinha visto aquele veículo que nos ultrapassou. Confirmei que sim. Perguntou se eu tinha visto alguém dirigindo. Tive que ser honesto. Não havia ninguém. Ele ficou pálido, começou a relatar que se sentia estranho, que seu corpo todo arrepiava ao lembrar daquele momento. Meu colega desenvolveu uma febre alta naquela noite. Decidimos que era melhor ficar dormindo na boleia do caminhão, no posto mesmo, esperando amanhecer para continuar. De manhã, seguimos viagem para Curitiba lentamente, ambos em silêncio. Mais adiante, paramos em uma churrascaria da beira de estrada, um daqueles lugares onde caminhoneiro se reúne para comer e trocar informação sobre as rodovias. Comentei um incidente com alguns colegas que transitam regularmente naquela BR. Todos conheciam aquela história. Disseram que era algo que muitos já tinham visto. O caminhão velho, sem ninguém dirigindo, sem luzes, que aparecia nas altas horas da madrugada, daquele trecho específico. A explicação que recebemos era de um colega caminhoneiro. Havia sofrido um acidente fatal naquele trecho há anos. O acidente havia sido tão grave que despedaçou seu caminhão e ele morreu preso na cabine. Desde então, aparecia constantemente nas madrugadas, repetindo aqueles mesmos movimentos, aqueles mesmos comportamentos perigosos, em um ciclo, revivendo seu último trajeto para sempre. Ainda hoje eu dirijo naquela rodovia, mas sempre chego naquele trecho da serra antes do amanhecer. Meu corpo todo fica em alerta. Mantenho distância de qualquer caminhão que vejo à noite, porque na estrada você nunca sabe se está cruzando com alguém que ainda está vivo ou com alguém que a morte se recusa a soltar. A estrada de madrugada ainda não é para qualquer um, e sobrenatural não respeita farol, nem freia num motor, mas continua rodando eternamente.
Terceiro relato. Eu sempre fui fascinado por lugares abandonados. Existe algo magnético em edifícios que foram deixados para trás, como se as paredes guardassem segredos que ninguém mais quer ouvir. Comecei a explorar esses espaços há alguns anos, sempre documentando, sempre buscando histórias que pudessem explicar por que certos momentos exalam uma energia tão pesada. Foi em uma dessas expedições que encontrei o sanatório no interior de Minas, em uma região próxima a Divinópolis. Eu tinha lido sobre este lugar na internet, em fóruns de exploração urbana. Havia boatos de que era uma instituição psiquiátrica que havia fechado abruptamente na década de 80, deixando tudo para trás, como se as pessoas tivessem simplesmente evaporado. Resolvi reunir um grupo de exploradores para investigar em prédios abandonados. Pensávamos que seria apenas mais uma missão de documentação. Quando chegamos ao local, o sentimento foi imediato. A energia do lugar era pesada, desde o portão. O prédio em si era uma estrutura de 3 andares, com tijolos descascados e janelas quebradas. Não havia nada ali que sugerisse vida há décadas. Entramos com cautela, sempre filmando, sempre preparados para capturar qualquer coisa que pudesse ser interessante para nossos canais. O primeiro corredor era quase o que se esperava: pó acumulado, móveis destruídos, documentos espalhados no chão. Mas conforme subíamos para as alas mais isoladas do prédio, as coisas começaram a mudar sutilmente. A sensação de estar sendo observado aumentava a cada degrau, e começamos a encontrar os primeiros objetos estranhos. Havia pelúcias espalhadas pelo corredor das alas mais remotas. Não eram brinquedos comuns, eram criações antigas, com tecidos desbotados, com enchimento saindo pela costura. Alguns tinham o rosto borrado, como se alguém tivesse tentado apagar suas feições. Encontramos também bonecas, muitas bonecas, de todos os tamanhos e condições. Estavam simplesmente deitadas nos corredores, algumas com os membros contorcidos, outras com a cabeça virada para ângulos impossíveis. Continuamos documentando, sempre com aquela sensação de incômodo crescente. Entramos em uma das grandes salas de convivência, o tipo de espaço que deveria estar cheio de vida em um tempo que parecia impossível de recordar. Mas o que encontramos ali congelou nosso sangue. Havia várias bonecas, dezenas delas talvez, sentadas meticulosamente em cadeiras de madeira. Todas estavam alinhadas em fileiras perfeitas, como se estivessem em uma sala de aula assistindo uma lição invisível. Seus corpos estavam virados para a frente, suas cabeças inclinadas em ângulos que surgiriam atenção. Nenhuma delas estava caída, nenhuma fora do lugar, como se alguém tivesse organizado aquilo propositalmente e recentemente. A câmera de um dos meus colegas começou a piscar. Ele reclamou que a bateria estava acabando.
algo que não fazia sentido, porque tinha acabado de trocar. Decidimos continuar de qualquer forma. Entramos em uma sala menor, bem no fundo do prédio. Aquele corredor era mais estreito. As paredes pareciam mais próximas. O clima mudou completamente quando cruzamos aquele limiar. O ar ficou diferente, mais denso, mais frio. Dentro daquela sala, encontramos o que poderia ser descrito apenas como o altar. Estava montado no chão, cercado por bonecos desfigurados. Não eram bonecas normais. Estes tinham sido destruídos propositalmente. Seus corpos estavam retorcidos, seus membros quebrados em ângulos que desafiavam a anatomia. Seus rostos eram quase irreconhecíveis, como se tivessem sido queimados ou corrosivos. Havia símbolos no chão ao redor deles, feitos com algo escuro que não era tinta. Logo ao lado era um banheiro imundo, anexo à sala. Encontramos algo que até hoje me persegue nos pesadelos. Havia uma banheira antiga, cheia de um líquido escuro e viscoso. Dentro daquele líquido, afundado e praticamente decomposição, estava um boneco grande. Seu corpo estava desintegrado naquele líquido repugnante, e na parede acima da banheira, desenhada em grande escala, havia uma cruz invertida, gigantesca. Ela estava feita com o mesmo líquido escuro que estava na banheira. Continuamos avançando, mas o medo estava começando a sobrepor a curiosidade. Os corredores seguintes estavam cobertos de marcas de mão, em todas as portas feitas com aquele mesmo líquido escuro que encontrávamos em vários pontos do prédio. As impressões eram grandes, adultas, mas algumas pareciam menores, de criança talvez. Não havia nenhuma explicação lógica para aquilo, nenhum motivo racional para que alguém tivesse marcado todo aquele corredor desta forma, tanto que a temperatura da sala inteira pareceu cair dramaticamente. Não era mais um frio de prédio abandonado, era algo mais profundo, mais visceral. Todos nós sentimos simultaneamente. Um dos integrantes do grupo começou a reclamar que sentia uma presença, algo que não conseguia descrever, mas que o fazia querer sair dali imediatamente. Outro membro disse que tinha a sensação clara que não estávamos sozinhos naquele lugar. A realização de que talvez não devêssemos estar ali tomou conta de todos nós. A sensação de que éramos intrusos em um espaço que guardava muitos segredos, maiores que a nossa curiosidade de exploradores urbanos, se tornou quase opressiva. Não era mais uma questão de documentar ou capturar imagens interessantes. Era uma questão de preservação da sanidade. Fizemos uma meia volta, simultaneamente, sem discussão, sem necessidade de palavras. Saímos do hospital sem olhar para trás. Descemos as escadas em ritmo acelerado. Passamos pelos corredores infestados de bonecas sem pausar. Atravessamos o portão e voltamos para o nosso carro. Ninguém falou durante os primeiros minutos. Apenas respirávamos pesado.
processando o que tínhamos visto. Quando finalmente conseguimos falar sobre o ocorrido, todos concordavam em uma coisa: aquele lugar carregava um peso que nenhum de nós conseguia explicar racionalmente. Havia sofrimento impregnado nas paredes, algo que transcendia a explicação simples de um prédio abandonado. Havia intenção malévola em cada boneco colocado em fila, em cada marca de mão nos corredores, em cada objeto desfigurado naquele altar. Era como se o local tivesse sido preparado para algo, ou como se estivesse armazenando algo que preferíamos não compreender. Nunca mais voltei àquele sanatório. E sempre que passo pela região de Divinópolis, evito aquele caminho específico. Existem lugares onde a exploração urbana deixa de ser curiosidade e passa a ser intrusão em espaços que a natureza, ou algo além dela, se recusa a explicar. Aquele sanatório é um desses lugares. Tem um peso que não deveria ser perturbado.